Nós vamos pedir para os palestrantes virem aqui para frente conosco, para nós termos uma rodada de perguntas. Vamos pedir para o professor Carlos Terra. Ele é professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, hepatologista do Hospital Federal da Lagoa, Ministério da Saúde, doutor em Medicina pela Universidade de Barcelona e o nosso próximo presidente da SBH. Eu acho que eu fico aqui e você vai ficar com eles ali. Gostaria de pedir para o professor Terra conduzir para nós a discussão. Não vai ser difícil, porque foi ótima, né, a mesa, com temas super atuais e da prática clínica, né, e que a gente tem dúvidas. Eu, como discutidor aqui, separei algumas perguntas, mas eu acho que é mais interessante a gente abrir para a plateia, para quem está aqui, para discutir eventuais dúvidas. Eu já sei que o Dr. Ângelo Zamban aqui tem uma pergunta, e seria muito interessante que vocês formulassem aí as dúvidas de vocês para os palestrantes poderem discutir. Bom dia. Então, antes de mais nada, cumprimentar o Rogério pela organização e a mesa pelas excelentes palestras. E eu gostaria de perguntar para a mesa, porque, na verdade, é uma pergunta que, pelo menos, perpassa 3 das 4 palestras. No conceito de Baviano 7, existe uma sugestão que, para pacientes com etiologia tratada, com menos de 25 quilopascais, e com endoscopia 1 ano depois da cura da etiologia sem varizes, que nós suspendêssemos o beta-bloqueador que já tínhamos iniciado na profilaxia primária. Eu quero saber se os senhores já se encorajam a fazer isso na prática clínica. Pois é. A incorporação dessas questões na prática clínica, às vezes a gente fica um pouco receoso de tirar todo mundo, né? Eu me sinto mais tranquilo hoje, por exemplo, na questão de não ficar pedindo endoscopia para avaliar se esse paciente tem varizes. Eu acho que é muito interessante a questão da elastografia, do acompanhamento. A gente vê pacientes que realmente baixam muito. Eu acho que em nenhum momento a gente não tem evidência, por exemplo, para dizer eu vou parar de rastrear esse paciente porque ele está com 6, 7 quilopascais de isso não, quer dizer, ele permanece cirrótico, ele permanece em risco, um risco muito menor. Eu fico tranquilo e eu digo, não vamos ficar pedindo endoscopia. Mas já tirar de todo mundo, assim, eu confesso que caso a caso a gente vai observando. Eu não tenho como regra ainda a retirada de todo mundo, mas eu acho que a evidência, eu acho que está se acumulando e eu acho que o caminho talvez seja a gente acatar essa sugestão. Não sei a opinião dos outros. Não vou repetir porque é bem parecida, mas eu acho que quando eu tenho, principalmente uma elastografia que baixou 20%, eu fico muito mais tranquila se eu precisar, porque esse paciente está tendo efeito adverso. Né? No paciente que ele tem dificuldade de usar ali o beta-bloqueador, aquele paciente mais idoso, às vezes um cardiopata já, que não é somente hepatopata, que faz mais hipotensão, que tem tontura, e que o familiar traz isso, Ângelo, na consulta, eu fico mais tranquila, porque antigamente eu morreria de medo. Eu tenho medo e eu não tiro à toa, eu não vou tirar por causa disso, mas se eu precisar, eu fico mais tranquila. O que eu vou fazer é fazer mais elastografia. Porque eu tenho essa possibilidade lá no servidor, né, gente? A gente tem a agenda da Silvinha e minha, que a gente faz cortesia para esses pacientes e a gente fica mais tranquilo. Eu sei que não é a realidade de todo mundo, mas eu não tiraria, não tiro à toa, não. Eu concordo com a Mônica, eu faço a mesma coisa. Eu não tiro como regra, mas a gente fica tranquilo naquele paciente que quer tirar. Mas é importante entender a coisa do beta-bloqueador, que não é que tem algum problema, é que a evidência de que traga benefício no paciente com doença muito precoce é pequena, porque, na verdade, o beta-bloqueador ele baixa a pressão portal, mas ele só baixa a pressão portal em quem tem hipertensão portal, em quem tem alteração hemodinâmica associada à hipertensão portal, aquela história de já ter um nível adrenérgico mais ativado, já ter a circulação hiperdinâmica. Neste paciente, ele reduz.
No paciente muito precoce que não tem isso, o beta-bloqueador não reduz, por isso ele não tem tanto benefício. Meninos, congelem isso que o Thiago falou, porque isso é muito importante, né, no dia a dia. Congelem, Não, é porque tem coisas que a gente fala aqui, às vezes a pessoa está lá mexendo no celular, sei lá, isso aqui é uma coisa que foi uma mensagem que te deu, que é muito importante no dia a dia, para a gente ter menos medo desse beta-bloqueador. Exatamente. Então, é isso. Eu não tiro como rotina, porque o benefício potencial é grande. Se o paciente não tiver nada, não estiver sentindo nada demais, eu mantenho. Mas aquele que quer tirar, eu fico tranquilo. Eu gostaria de fazer uma provocação para o Schiavon, mas ela é verdadeira, porque eu tenho pacientes assim e tenho muita dificuldade em conduzir. São pacientes child C, muitos deles com hipertensão, com trombose portal, com varizes de esôfago, e com uma coagulopatia importante, onde não tem como não fazer a utilização de um anticoagulante. Como é que vocês conduzem isso? Vocês veem o paciente com uma frequência menor? Eu tento conduzir com um colega hemato, porque eu fico muito em cima do muro em algumas situações, mas é uma situação onde ele tem uma indicação precisa, não hepática, do uso do anticoagulante. Então, essa questão do uso do anticoagulante é sempre, às vezes, uma aula meio fantasiosa, né? A gente sempre dá aula... Tá ouvindo? Tá. Sempre dá aula como se fosse a coisa mais fácil do mundo, né? E, na prática, assim, uma boa parte dos pacientes que trombosam veia porta que a gente precisa anticoagular, a gente tem muita dificuldade. Quer seja por características do paciente, adesão, e realmente paciente que o risco é maior que o benefício por conta de características pessoais dele, quer por dificuldades de plaquetopenia muito acentuada, pacientes que têm um perfil mais hemorrágico, entre aspas, que a gente sabe que o paciente com cirrose varia dessas questões hemostáticas, e um território trombosa, outro não. Então, assim, nesse caso, se existe uma indicação extra-hepática, não hepática, de anticoagulação, e for muito forte, num paciente Child C, preferencialmente eu usaria ou heparina de baixo peso ou varfarina, se não tiver como usar heparina de baixo peso, e monitoraria bem de perto. E assim, para Child C eu não uso DOAC, assim, anticoagulante de ação direta mesmo, e assim, reavaliaria o caso para ver risco-benefício, prognóstico, paciente Child C. Assim, qual o benefício de fato dessa anticoagulação para uma coisa não hepática, por exemplo, um FA, o que é essa causa, essa indicação? Porque é um paciente Child C, né? Assim, ele não é candidato a transplante ou ele é candidato a transplante. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque muitas vezes a gente não anticoagula. A gente vai para o território mais de limitar as nossas intervenções, porque elas não fazem sentido do ponto de vista clínico. Tá? Então, isso é muito importante, aquele bom senso clínico prático tradicional. Mas caso tenha indicação, tudo, eu acho que é seguir de perto e avaliar terapias alternativas para essa situação. Eventualmente aí que o paciente não pode ser anticoagulado caso ele complique da anticoagulação. Não sei se tem alguma outra coisa aí. A Carol tem uma pergunta ali. Você falar? Já chegou logo. Léo, deixa eu só complementar essa pergunta. O quanto você acredita que a tromboelastografia ajudaria nessa decisão no paciente mais grave, onde a possível tendência para sangramento é maior, mas essa trombose está ali presente e, obviamente, ele foi mais trombofílico? A tromboelastografia não tem demonstrado ter muito benefício na prática com essa finalidade. Tá? Assim, ela tem um benefício teórico interessante, ela é usada em alguns contextos, peritransplante, com evidências de que ajuda bastante a manter esse paciente no peritransplante, mas os estudos mais recentes não têm demonstrado que se associa a uns desfechos, você avaliar por tromboelastografia. É muito pouco disponível, muito difícil. A gente não tem, eu não tenho, nunca tive, não sei trabalhar com ela, mas assim, pela literatura, não ajudaria muito, pelo que tem mais recente. Não sei se tem alguma coisa que saiu mais nova aí que eu não esteja sabendo, mas pelo que eu vi, não tem nada. Só complementando a pergunta da Carol, que eu achei super bacana. E quando sangra? A tromboelastografia para quando sangra, assim, já sei que todo mundo não usa na prática, mas para a gente aprender um pouquinho mais sobre isso. Quando eu comecei a falar de FibriScan lá em 2009, eu era a louca do Brasil. E agora ele está aí, vendo certo. Ajuda lá? Não, o problema do tromboelastograma, não sei se algum hospital público tem, né? Esse que é o grande problema.
Bom, não sei, mas a gente no paciente na UTI, quando tem, ajuda bastante. E até ajuda para calcular, ajudar a segurar o ímpeto, né, do intensivista que prescreveu lá já Beriplex, já prescreveu fibrinogênio, prescreve tudo. Na hora do sangramento, acho que ajuda bastante. A Ana, pode falar, Terra. Eu tenho uma pergunta bem prática, assim, o paciente que chega para a gente já tendo um sangramento, então o chaio de A, o chaio de B, nem falo do C, mas que ele já sangrou e ele já vem do hospital, do cardiologista, seja lá do que for, sem estatina, sem AS e orientando assim que vá para o hepatologista porque você não pode usar esses remédios e já sangrou, tá? Nós temos evidência para voltar com esses medicamentos, até que ponto, pensando então já após sangramento? Depende do tipo de sangramento. Sangramento por varizes? Não, varizes? Não. Sim, eu acho que aí institui a profilaxia secundária normalmente e pode reintroduzir a terapia, sim. O problema da terapia por varizes é aquela coisa que a gente sempre discute, né? Assim, a terapia em si, fazer a ligadura, entrar com beta-block, tranquilo. A ligadura em si não é problemática. A queda de escara, sim, dependendo do perfil do paciente. Então, isso a gente sempre, o paciente está anticoagulado ou antiagregado, quando ele vai, assim, os endoscopistas não gostam, às vezes, de fazer ligadura no paciente anticoagulado, mas não faz muito sentido, porque ele na hora que ele reintroduz a anticoagulação logo em seguida, e o momento crítico que é a queda de escara, ele já está, né, anticoagulado. Então, e os estudos não demonstram aumento do risco de gravidade do sangramento na eventual sangramento também. Claro que isso é mais teórico que prático, né? Na prática, a gente vê pessoas que sangram bastante e não é dados controlados, mas não acho que seja assim tão simples também. Tá? Mas eu acho que sim, a gente sangrou por varizes, coloca a profilaxia secundária, começa a fazer ligadura e reintroduz em contato com o cardiologista, porque qual que é essa indicação de AS de aspirina e, eventualmente, no momento da doença hepática desse paciente? É um TIAD C, vai começar a avaliar para transplante, foi uma opção para profilaxia primária dessa aspirina, qual que é a indicação real, e aí talvez possa esperar um pouquinho o paciente recompensar ou, eventualmente, até transplantar. Né? Mas sim, ele poderia usar. E uma coisa que o Tiago tocou, não sei se vai dar tempo, mas assim, a etiologia também parece que é um fator importante na resposta, né? O que vocês poderiam dizer? NASH parece que comporta diferente da hepatite C quando tem essas descompensações, inclusive na reintrodução dos medicamentos. Tiago. Ana, a etiologia parece que é realmente uma coisa bem diferente, você lidar com hepatite C, que daí você tratou e tudo mais, versus principalmente metabólica, né? Assim, primeiro que metabólica vai ter muito mais indicações das outras coisas, de estatina, de AS, porque é uma síndrome metabólica em geral, e parece que o efeito de redução de pressão portal e tudo mais na metabólica é pior. Talvez a gente esteja com dados, e os dados que a gente tem hoje, principalmente para esse paciente ainda não descompensado, o grande benefício talvez a gente não veja isso tanto na metabólica, porque ele tem outras múltiplas comorbidades que vão afetar coisas. Mas, no momento, eu acho que não é uma contraindicação. Talvez você entender que talvez o benefício que você espera teórico não seja tão grande nessa população de metabólico, principalmente. Álcool, depende do momento, né? Depende do momento. Eu tenho um pouco de dificuldade na questão da anticoagulação, porque a gente não tem condição de trazer o paciente tão frequentemente para dosar INR. Então, a gente precisa ter melhor acesso aos novos anticoagulantes, maior experiência, porque a gente tem uma situação única, talvez, do HC, que a gente consegue fornecer a heparina de baixo peso. Então, alguns pacientes nossos passam muito tempo usando heparina e a gente convence eles a tomar a injeção ali, porque, de outra forma, é difícil, né, com o controle. Eu acho que a gente precisa trazer para a hepatologia mais experiência e melhor acesso aos novos anticoagulantes. Eu destaquei essa pergunta porque eu tenho alguns casos assim, e tem Child B, mas os piores são essas questões do Child C, e eu tento conduzir com um colega que é bastante próximo, e a gente hemato, e a gente faz assim, o paciente passa com ele, passa comigo, a gente se fala, porque não é um paciente que você pode deixar ele por aí, né? E sempre mostrando para ele os prós e os contras dele estar usando essa medicação, né? Eu queria levantar uma questão aqui para a gente finalizar a respeito da elastografia.
a elastografia vem sendo utilizada e vem sendo proposta em diferentes contextos. O Baveno explorou, o último, né, explorou bastante essa questão. E eu queria levantar com os membros da mesa e com os colegas a respeito do seguinte: esses pontos de corte, que estão todos definindo, hipertensão portal clinicamente significativa, etc., estão todos eles feitos em populações muito selecionadas, populações de alta prevalência de hipertensão portal. Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre como a gente deve se conduzir diante disso, na medida em que a prevalência da fibrose e da hipertensão portal varia segundo as etiologias, segundo inúmeros fatores, né? Se é correto que a gente tenha um número específico que defina tudo de todos os pacientes. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa que eu queria levantar, ainda em relação à elastografia, é a verossimilhança da elastografia na doença gordurosa do fígado, especificamente. Se está todo mundo muito seguro a respeito do que significa o resultado que sai no paciente com doença gordurosa. Eu pedi para falar porque isso é a minha vida, né? Gente, isso aqui, para mim, isso que você falou é fundamental. Eu super discordo. Eu acho que, quando a gente vê, se vocês pegarem lá, todo mundo que vê meu laudo de FibroScan há 15 anos, é assim. Aliás, é um laudo que eu fiz junto com a Rosamar e com o Marcelo Portugal, da Bahia, que nós somos, acho que, os 3 mais chatos do Brasil com laudo de elastografia. E, para mim, o que eu valorizo é o gap, é o delta, os 20%. Se eu tenho 20% que subiu de um exame para o outro, ou se eu tenho 20% que caiu de um exame para o outro, e agora com o Baveno 7, se eu tenho uma queda de 10%, depois que eu faço um TIPS, ou faço um início de um beta-bloqueador, ou troco de um propranolol para um carvedilol, isso, para mim, tem impacto. Isso é o que eu considero. Com relação à esteatose, hoje eu confio muito mais, eu sempre disse que eu confio muito mais no que o CAP está me dizendo do que no grau de fibrose. O CAP, ele não mede gordura, gente, só. Ele mede atividade inflamatória. Acabei de dar para a Carol ali fora o feedback de um paciente dela que tem um CAP estouradíssimo e pode ser que ele tenha uma hemocromatose, uma heterozigose, não hemocromatose verdadeira, mas uma heterozigose de H63D, mas a esteatose, o cara bebe 3 vezes por semana. Então, quando você tem que levar em consideração tudo isso, porque você é clínico, e você tem que tomar conduta com o seu paciente. Então, eu confio no gap, eu confio no delta, muito mais de uma elastografia para outra. Mas é que aí você está considerando alguma intervenção. Então, você faz um exame, um método antes, intervém e faz depois. Eu não estou me referindo a isso. Não, eu estou falando de elastografia ano a ano que a gente faz. Eu estou me referindo especificamente ao ponto de corte, né? Definido 20 ou 25, o que você quiser. Eu acho a pergunta boa, porque é o seguinte, é muito importante que a plateia saiba que a gente está lidando com evidências bastante limitadas. Quando a gente tem essa recomendação no Baveno, ela sai até muito cedo, entre aspas, quando a gente pensa em ciência, né? Dentro de um grupo de pacientes e doenças que estão cada vez mais prevalentes, que precisam, claro, de facilitar essa abordagem, né? Mas é importante saber que eu concordo com a provocação do Terra, imagino que é isso que ele está pensando, que assim, são necessários muito mais dados para que a gente tenha confiança tanto nesse ponto de corte, em populações diferentes e de prevalência diferente também de doença, e de características diferentes. E com relação à doença gordurosa, eu, particularmente, acho que existem limitações importantes. Então, assim, eu também uso, porque é o que a gente tem para usar, e acho que deve ser usado, e acho até que deve ser simplificado para quem não é especialista, de fato, mas o especialista deve saber que a gente está lidando com uma margem de erro maior, né? Assim, então, acho que isso que é interessante, que a provocação é interessante, mas o que a Mônica falou também, o delta provavelmente até vire uma ferramenta interessante, porque o segmento sempre melhora a interpretação de resultados de teste diagnóstico, quando você tem mais de uma avaliação, né? Então, isso é interessante. O CAP alto, gente, quando o CAP está alto e a fibrose está muito alta, aquela fibrose está superestimada, sempre. Não tem CAP maior que 300 com fibrose de 25, não é 25. E você tem que usar outro método junto, porque senão você vai superestimar essa fibrose, e se você conduzir o paciente baseado nisso, você vai errar. Eu acho que esses cutoffs que você fala, Carlos, assim, são muito bem determinados no paciente doente inflamado com a doença ativa. Hoje a gente está aprendendo a lidar com a elastografia no paciente que não tem mais, ou que está sem o vírus, ou que está com o vírus indetectável, ou que está com a doença
controlado. Eu acho que a gente está aprendendo um pouco desses cutoffs. Mas a tendência dos últimos estudos, em termos de esses pacientes com vírus C curados, é que, por exemplo, 10 kPa poderia ser um bom cutoff para você dizer esse paciente não tem hipertensão portal clinicamente significativa. Ficou entre 10 e 12 aí, a maior parte dos estudos recentes que eu revisei agora para dar essa aula. Mas eu acho que a gente tem que aprender. Agora, concordo com você. Eu acho que NASH é sempre uma sopa de letrinha quando a gente lida com elastografia. Eu vejo dissociações muito grandes quando a gente biopsia o paciente e o que a gente observa com os resultados da elastografia. Eu agradeço a todos. Nós vamos ter que encerrar. Vamos tomar um café para podermos voltar. Foi excelente. Obrigada, Imar.